paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor José Marda Neres e estou fazendo uma série de vídeos trazendo estudos da Palavra de Deus e também assuntos da atualidade, principalmente para a vida cristã. A vida cristã é um processo que nós vivemos aqui na Terra, uma continuidade do nosso aprendizado. Na verdade, nós estamos sempre aprendendo, né? Todo cristão, ele nunca deve achar que sabe tudo, por mais que tenha estudado, por mais conhecimento que tenha tido, sempre nós temos que estar aprendendo. E o Espírito Santo, ele faz parte deste aprendizado, nos ensinando, iluminando nossa mente, abrindo nosso entendimento para conhecermos as coisas espirituais. Eu estarei falando nestes vídeos a seguir sobre um assunto muito importante na vida cristã e que muitas vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo. Se chama cativeiros espirituais. Eu estarei falando nos vídeos a seguir sobre cativeiros espirituais. Algo que pode acontecer, eu digo de novo, na vida cristã, mesmo ele estando na presença de Deus, na igreja, participando muitas vezes da Santa Ceia. Mas os cativeiros espirituais são algo que acontecem por vários motivos. Primeiro motivo, por ocasião de brechas. Nós deixamos algumas portas abertas através do pecado e que estas portas abertas se tornaram um meio que Satanás, através dos seus demônios, tem acesso à mente humana. E não só à mente, também ao corpo, inclusive para trazer problemas de várias ordens na vida da pessoa. Então isto independe do tempo de vida que ele está na igreja. Daqui um pouquinho uma pessoa que há muitos anos está na igreja servindo a Deus, ou uma pessoa que recém se converteu. Independente disso, o que acontece? As portas abertas que a pessoa deixou através de um erro, de um pecado, aonde ele falhou, ele errou e não se voltou para Deus, não reconheceu o seu erro, não pediu perdão e com isso aquela porta ficou aberta. Todo o meu estudo, esta parte que nós estamos ministrando, está baseado no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui nós vemos claramente a guerra espiritual que nós enfrentamos. Eu já tenho falado em algumas outras oportunidades que existe um mundo paralelo ao nosso, que é o mundo espiritual, que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas acontece, é onde anjos e demônios agem. E quando nós compreendemos isto, é como nós aprendemos também a nos defender, a vencer esses males. Então os cativeiros espirituais se formam na nossa vida através destas brechas, que se chama então legalidade. Veja bem, legalidade. Legalidade nada mais é do que uma autorização que Satanás tem para agir na vida da pessoa por causa do pecado. Isto mesmo, legalidade se chama
é uma autorização que nós mesmos, infelizmente, e às vezes sem perceber, nós damos para Satanás e seus demônios agirem na vida humana. Esta legalidade, então, se torna algo, uma porta aberta. E o diabo, então, dependendo do tipo de pecado que aconteceu na vida da pessoa, é a área em que ele vai atuar na vida da pessoa. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, porque mesmo sendo cristãos, nós estaremos sujeitos aos ataques do inimigo. Estaremos sujeitos, por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós temos falhas. Mesmo cristãos, nós estamos sujeitos a errar, a pecar, a sair muitas vezes da presença de Deus, e muitas vezes nós não nos acertamos, não nos corrigimos, não pedimos perdão ou não liberamos perdão. Isso então se torna uma legalidade. Enquanto essa legalidade permanecer, Satanás vai ficar agindo na vida da pessoa. E aí, então, se forma o cativeiro espiritual em alguma área da vida da pessoa. Este cativeiro espiritual é onde ele vai atuar, onde o diabo e os seus demônios vão atuar, prendendo a pessoa. Por isso que muitas pessoas sofrem em alguma área da sua vida e às vezes até se questionam: por que eu estou sofrendo? Se eu sou fiel, estou na igreja, participo da ceia, cumpro os meus compromissos com Deus, mas por que parece que o inimigo está tendo liberdade em uma área da minha vida? Exatamente por isso, é a legalidade que o inimigo tem. E Deus, ele não interfere aonde há esta legalidade. Deus não pode interferir, porque foi dado pelo próprio ser humano esta legalidade, pela sua opção, pelo seu erro, pelo seu pecado, e porque não se arrependeu, não reconheceu que errou, e aí o mal vai ter acesso à vida da pessoa. Então eu posso, nesse estudo, eu divido então a vida da pessoa, a nossa vida, em 5 áreas. 5 áreas. Primeiro, a família, a saúde, as finanças, a área sentimental e a área espiritual. Então, dando um exemplo bem prático, é como se a nossa vida fosse uma casa que tivesse 5 cômodos, 5 peças. Cada peça simboliza uma área da nossa vida: a família, a saúde, as finanças, a área sentimental e a área espiritual. Então, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, de uma forma correta, firme, então o sangue de Jesus nos protege. Ele se torna a nossa proteção. É como se nós estivéssemos blindados contra Satanás e seus demônios. É realmente desta forma. Mas quando nós erramos, quando nós pecamos, é como se nós abríssemos uma brecha nesta área de proteção que nós tínhamos com o sangue de Cristo. Quando nós pecamos e não nos consertamos, é como se uma brecha abrisse. Naquela brecha que abriu é onde o demônio vai agir de acordo com a falha, o pecado. É a área de atuação que ele vai então agir na vida da pessoa. Este estudo é para despertar você, é para você refletir, para você parar e muitas vezes fazer uma reflexão, uma análise da sua vida. Em que área você está sofrendo? Por que você está sofrendo? Quanto tempo está sofrendo? E as coisas
não se resolve. Então eu falei sobre estas 5 áreas e eu vou falar neste vídeo hoje sobre a área da família. Esta área da família é uma área muito importante, porque é onde Satanás ele age, é onde ele pode atuar em várias pessoas ao mesmo tempo. Quando ele atinge uma pessoa, ele está atingindo praticamente toda a família, né? E aí toda a família então começa a sofrer. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fechar as portas para o mal. Nós temos que fechar as brechas. Se nós abrimos ela e nós damos a Satanás legalidade para ele entrar, somente nós podemos então fechar essas portas. Fechar essas portas, essas brechas e expulsá-lo da nossa vida. Enquanto isso não for feito, ele vai continuar atuando. E estas portas se fecham quando nós reconhecemos, quando nós descobrimos aonde foi que nós falhamos, qual o pecado que nós cometemos, qual a brecha que nós deixamos e que ele está tendo acesso na nossa vida. E como é a parte da família, é uma parte também muito delicada, porque esta parte faz com que as pessoas ali estejam sofrendo. Às vezes é toda uma família cristã e todos estão sofrendo, às vezes, por falha de uma pessoa. E a gente recorda naquele período em que Israel estava indo para o Egito, uma das suas batalhas, Israel não conseguiu vencer, a batalha contra Ai, que todo o povo estava em guerra, todo o povo estava lutando contra a nação de Ai, mas havia apenas um homem que havia pecado, e este era Acã. Enquanto o pecado de Acã não foi descoberto e não foi então limpo e purificado aquele mal, então Israel não conseguia vencer. É assim que acontece. Às vezes todas as pessoas que estão na volta da família estão sofrendo porque alguém errou e não consertou com Deus, não veio reconhecer o seu erro, reconhecer as suas falhas. Primeira coisa, o que eu vou falar agora? As consequências. As consequências realmente o que acontece com a família que o inimigo está atacando. Acontecem muitas coisas. Acontece casamentos desfeitos, desentendimentos e brigas contínuas, famílias totalmente desestruturadas, filhos rebeldes, desentendimento por heranças, filhos no vício, filhos que também não dão certo no casamento, filhos rebeldes. Tudo isso são as consequências. Você pode até rever este vídeo, e eu aconselho que você faça isso por mais de uma vez. Você pode até anotar isto que eu estou falando para você. Anote essas consequências. Se algo semelhante está acontecendo na sua família, você tem que parar e refletir. Se algo desta relação que eu citei aqui, e eu citei apenas alguns dos problemas, eu não citei todos, são inúmeros, mas se algum desses está acontecendo na sua família, você tem que parar e refletir e saber o porquê disso. Porque, na verdade, se você é cristão, se você serve a Deus, então a tua família tem que estar na presença de Deus. Claro que não há família perfeita, sempre vai ter problemas,
Os problemas são uma coisa, estas lutas, esses cativeiros espirituais, eles são constantes. A pessoa passar por um momento de luta, passar por uma dificuldade, isso aí é natural, faz parte da vida humana, porque nós estamos num mundo em que realmente as tribulações acontecem. O próprio Jesus falou sobre isso, que no mundo nós teríamos tribulações. Mas o cativeiro espiritual é diferente, é algo contínuo, é algo que a pessoa não consegue sair, se libertar daquilo. A família, quando ela parece que vai estabilizar, parece que ela vai dar uma continuidade de bênção, de alegria, de paz, de felicidade, parece que vem tudo por água abaixo. Na verdade, são as consequências. Isto é a consequência. Então, o que nós temos que fazer? Descobrir quais foram os motivos que causaram esses problemas, esses cativeiros, e o motivo que nós deixamos a legalidade para o diabo agir. Realmente, aí nós temos que descobrir o motivo. Primeiro, nós descobrimos as consequências, que é aquilo que a pessoa está passando, está sofrendo, a família está lutando. Então, descobrindo isso, nós temos que descobrir os motivos. Os motivos são vários, também vou citar apenas alguns para você se situar, para você ter uma noção. E o que você deve fazer? Orar, pedir que o Espírito Santo de Deus mostre a você, ilumine a tua mente para você compreender realmente aonde está a falha. Pecados sexuais não confessados, adultério, fornicação, homossexualismo, pedofilia, são alguns desses pecados que a pessoa cometeu e não confessou. Ela não se arrependeu, ela não consertou diante de Deus. Falta de perdão é algo muito comum, onde existe mágoas, ressentimentos, ódio. A pessoa sofreu traições, sofreu decepção na sua vida, e ela ficou com aquela mágoa, ficou com seu coração magoado, triste, ressentido com a pessoa que lhe traiu, e ela acha que aquilo ali ficou no esquecimento, mas na verdade o seu coração ainda está magoado, está lá no passado, e ela então não perdoou a pessoa, e enquanto ela não perdoar, o diabo tem legalidade, porque a falta de perdão então é uma porta aberta. Então a pessoa tem que se desvencilhar da mágoa, do ressentimento, do ódio. Infelizmente, o casal naqueles momentos das brigas, das discórdias, eles não medem as palavras que vão proferir, e muitas vezes são lançadas palavras de maldição. Os pais, sem perceberem às vezes a gravidade da situação, lançam palavras de maldição sobre os seus filhos. A partir dali se abre uma brecha, uma porta para Satanás agir na vida dos filhos. Infelizmente isso aí é muito comum, até na vida dos cristãos. Acontece muito quando pessoas se envolvem com obras de ocultismo. Muitas vezes até o cristão aí se envolve com obras de ocultismo, simpatias, benzeduras, se envolve com horóscopos, fazem essas coisas sem perceberem a gravidade que estão daquele ato, porque estão mexendo com o mundo espiritual, estão mexendo com as forças do mal, e mesmo sendo crente. Então isso, a pessoa tem que fechar essa brecha. Se acontecer alguma coisa, eu poderia citar aqui muitas outras situações sobre ocultismo,
pessoas que se envolvem, mesmo sendo crentes, com situações, com religiões que mexem com o mundo espiritual, e aquilo ali estão atraindo maldições para as suas vidas, deixando brechas, legalidades para Satanás agir na sua vida e na vida da sua família. Outra situação é a falta de submissão na casa. É quando a mulher ela não reconhece o marido como a sua autoridade espiritual, como o provedor da casa, como o sacerdote da casa, como aquele que tem uma autoridade dada por Deus. Não é algo machista, não, é a palavra de Deus. E muitas pessoas, muitas mulheres não querem se submeter à autoridade do marido. Isso é a falta de submissão, se torna uma rebeldia, né? Não quer dizer que o homem tem que mandar em todas as situações, não é isto, mas é o reconhecimento da sua missão. Na verdade, submissão quer dizer uma missão abaixo da missão do marido. Ela tem que entender isso. Quando isto não acontece, então acontece a legalidade que é dada para Satanás. Muitas situações, o que acontece? Também é quando a pessoa tem dentro da sua casa muitos objetos em que ela não se dá conta de que aquele objeto está atraindo o mal para dentro da sua casa. Eu estou falando em situações bem corriqueiras, algo que acontece muito fácil, inclusive na vida do cristão, na vida daquele que não é cristão, muito mais. Mas na vida do cristão, muitas vezes a pessoa tem objetos, cartas de baralho, livros de ocultismo, objetos de vício, camisas com imagens, quadros com imagens de santos e outras figuras, filmes de terror, que isso aí é muito comum acontecer, né? Pessoas que assistem filmes de terror são portas abertas para Satanás agir. Fica então, quando a pessoa tem qualquer tipo de objeto dentro da sua casa que não vem da parte de Deus, ou pelo contrário, né, são objetos consagrados e a pessoa não percebe isso, aquilo ali é um ponto de contato, é uma porta aberta para o diabo entrar e sair da casa da pessoa a hora que ele bem entende. Por isso que vem as doenças, por isso que vem o sofrimento que eu falei ali no início. A família sofre com doenças, perturbações, desentendimentos, né? Pessoas que não dormem, têm insônia contínua, pesadelos, e a pessoa não se dá conta. É uma porta aberta que ficou, e esta porta tem que ser fechada. Eu falei das consequências e eu falei dos motivos. Agora nós temos que reverter esta situação. A pessoa não pode continuar no cativeiro espiritual, sofrendo a vida inteira. Ela não pode continuar nesse sofrimento. O que a pessoa tem que fazer? O que diz 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós reconhecemos, nos arrependemos e nos consertamos, então a brecha, a porta vai ser fechada para o mal. Aquela porta aberta que nós perdemos a proteção do sangue de Cristo, ela é fechada e o sangue de Jesus volta a nos proteger e a nos guardar. O que temos que fazer? Primeira coisa, a principal de todos, conserto com Deus. Temos que nos consertar. Temos que reconhecer aonde foi
pecado, aonde foi a falha. É aí que você tem que, se você não sabe, se você não tem ainda noção, o que você deve fazer é orar. Ora, pede que o Espírito Santo de Deus mostre a você aonde foi a falha, aonde foi o pecado, aonde ficou a brecha. Pode ter certeza que o Senhor vai te mostrar, de uma ou de outra forma, em sonho, ou Deus vai usar alguém, mas o Senhor vai te mostrar. E aí aonde foi o erro, onde foi a falha, é onde você vai então consertar, reconhecer a falha. Confissão de pecados diante de Deus. É confessar o erro, reconhecer, não importa quanto tempo isso aconteceu. Tem pessoas, eu já sei de pessoas que erraram, pecaram há mais de 30 anos e Deus foi falar com ele porque a pessoa não abriu seu coração para compreender esta situação, e Deus teve que usar alguém para trazer a esta pessoa e mostrar a ele aonde estava a sua falha, algo que aconteceu há mais de 30 anos atrás. Então não pense que as coisas ficam no esquecimento. No mundo espiritual não ficam no esquecimento se não houver arrependimento. Fica a porta aberta para Satanás. Outra situação é a pessoa tem que liberar o perdão para quem lhe traiu, para quem lhe ofendeu, para quem lhe magoou. Não importa a gravidade do caso, não importa o tempo que passou, você tem que liberar o perdão, a pessoa tem que liberar o perdão. Então eu estou fazendo este vídeo, talvez você diga assim, comigo não tem, mas às vezes você pode saber alguém que tem, alguém que está sofrendo, você tem como começar a ministrar para essa pessoa, ou dizer para ela assistir o vídeo, para ter um esclarecimento maior a respeito destas situações. Reconhecimento da autoridade do marido e do pai, quando há esse problema em casa, onde não há aceitação por parte da esposa do reconhecimento da autoridade que o pai recebeu da parte de Deus, tanto com relação aos filhos, com relação à sua esposa. Reconhecimento da autoridade do pastor. Realmente, muitas pessoas estão sofrendo porque não reconhecem o pastor como uma autoridade espiritual, se rebelam contra o pastor, se rebelam contra um líder espiritual de algum departamento, e aí a pessoa leva uma maldição para dentro da casa. Quando a pessoa reconhece isso, pede perdão, talvez a pessoa não aceitou alguma palavra que foi dada por um líder espiritual, você não aceitou, você contrariou, você atraiu problemas sobre a sua vida. Correção de atitudes, quando nós temos problemas na nossa vida espiritual, quando nós estamos mal sofrendo, nós temos que corrigir as nossas atitudes. E as nossas atitudes, elas começam quando nós reconhecemos, quando pedimos perdão a Deus e quando nós acertamos. A partir daquele momento, quando há esse reconhecimento, quando há esse conserto, a brecha se fecha, a porta se fecha e Satanás perde a sua legalidade. Ele perdendo a sua legalidade, aquele mal que estava instalado na vida e na família, ele sai. Os demônios perdem a autoridade e têm que sair. É isto que eu desejo que aconteça, com todas as pessoas que porventura estejam passando uma situação assim. Não sofra mais. Tome uma atitude, tenha uma atitude, reconheça, corrija, acerte, faça um concerto com Deus ou com alguém e você vai ser uma pessoa muito feliz. Estou aqui finalizando este vídeo, vamos dar prosseguimento em mais algumas áreas da nossa vida nos próximos vídeos.
se Deus assim nos permitir. Até lá, fiquem na paz do Senhor Jesus.